Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e estamos aqui para dar continuidade com a resolução de problemas que envolvem cálculo de áreas do setor circular. Você sabe o que é o setor circular? Bem, o setor circular é a região do círculo limitada por um arco de circunferência e por dois raios com extremidades nas extremidades do arco. Para você que quer ter uma ideia do que seja o setor circular, é apenas lembrar de um pedaço de pizza. O setor circular é compreendido aqui nesta figura por essa região amarela contornada de vermelho. O setor circular, ele possui, além dos raios, um ângulo. E para esta relação, com esses elementos, podemos chegar na seguinte fórmula. Através da regra de 3, 360 corresponde a πr ao quadrado. Agora você está me perguntando, professor, por que 360 corresponde a πr ao quadrado? Você sabe que 360 é a volta completa do círculo, correto? É a volta completa da circunferência. E em relação a esse círculo, a volta completa tem a sua área igual a πr ao quadrado. Você lembra das aulas anteriores? A área do círculo é representada por πr ao quadrado. Então, se a volta completa corresponde à área do círculo, que é πr ao quadrado, então o ângulo que eu vou trabalhar, que é o ângulo do setor circular, corresponde aí à área que eu vou encontrar desse setor. Com isso, chegamos à seguinte relação. O setor circular é o produto do ângulo por π e o raio ao quadrado dividido por 360. Então não esqueça, toda vez que você for encontrar a área do setor circular, basta você multiplicar o ângulo informado nesse setor circular pelo valor de π e pelo valor do raio que estará ao quadrado, assim dividido por 360. No entanto, nós queremos deixar aqui a seguinte ideia. Nem sempre ele dá somente o ângulo. Ele pode trazer o comprimento desse arco. O comprimento do arco, ele vem a ser justamente aquele contorno do arco. O contorno, aquela parte que fica como se fosse na borda de uma pizza. Então, toda vez que nós tivermos que encontrar a área do setor circular tendo o comprimento desse arco, nós vamos utilizar a relação o comprimento, que é representado por L, vezes o raio, dividido por 2. Lembre-se, o comprimento vem a ser esse contorno aí do setor circular, ok? Então não esqueça, esse é o valor de L. Então você pegará esse valor do comprimento, multiplicará pelo raio e irá dividir por 2, certo? Então nós temos duas relações que contemplam aí, nos auxiliarão para encontrarmos a área do setor circular. Para ficar mais claro para você, nós podemos assim trazer alguns exemplos para que você compreenda muito bem do que estamos falando. Veja, na primeira situação apresentada, nós temos a seguinte indagação. Qual a área de um setor circular de ângulo 24 graus que tem um diâmetro de 10 metros? E ele está dizendo, adote o π igual a 3. Por quê? Nós bem sabemos que o valor de π ele pode ser 3, com o valor mesmo aproximado dele é 3,14. Geralmente, em provas do Enem, ele traz essa especificação em que π é aproximadamente 3, ou π igual a 3,1. Então, voltando na questão, nós temos a seguinte aplicação. Nós sabemos que a relação para encontrarmos a área do setor circular pode ser a regra de 3, você pode lembrar dessa regra de 3, né, onde 360 equivale a πr ao quadrado, certo? Mas também podemos trabalhar com a relação que já vem de forma mais sucinta para nós, onde nós vamos multiplicar o ângulo informado por π vezes o raio ao quadrado. Bem, você talvez esteja me perguntando quem seria o raio. Olha,
Se na questão ele informou o ângulo que é de 24 graus e que tem um diâmetro de 10 metros, você deve lembrar, lá das aulas passadas, de que o diâmetro é o dobro do raio. Logo então aqui, o nosso raio é igual a 5 metros. Então, substituindo esses dados na fórmula, nós teremos a seguinte relação. O ângulo informado foi 24 graus, vezes o valor de π, que nos foi dado como 3. Se não for informado, nós podemos utilizar aproximadamente 3,14, ok? Vezes o raio ao quadrado. O raio é 5, tendo em vista que o diâmetro é igual a 10. Assim, vamos realizar esses produtos, lembrando sempre que nós temos que fazer primeiro a potenciação para assim fazermos os produtos, ok? Então nós teremos 24 vezes 3, 72, multiplicamos apenas esses dois elementos, esses dois fatores, vezes 25. De onde vem esse 25? 25 é resultado de 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Assim dividido por 360. Logo, 72 vezes 25 é igual a 1.800 e nós podemos dividi-lo por 360, que encontraremos uma área de setor circular igual a 5 metros quadrados. Veja, nós chegamos aí ao que era esperado para a questão, que era a área do setor circular. Então, a área do nosso setor circular é de 5 metros quadrados, ok? Ficou claro para você? Vejamos outras situações para que você possa ainda mais compreender o assunto abordado. Então, veja, na próxima situação, temos que a seguinte indagação é: qual a área de um setor cujo arco mede 30 centímetros com raio igual a 7? E aí eu te pergunto, nós vamos utilizar essa relação onde vamos trabalhar o ângulo alfa, não é? Ele trouxe aqui, informou o ângulo para nós, vezes o π vezes o raio ao quadrado? Olha que ele disse que havia um arco medindo 30 centímetros e um raio de 7 centímetros. Bem, observe que quando ele fala de arco medindo 30 centímetros, é impossível que o ângulo aqui esteja em centímetros. Você sabe que o ângulo sempre ele é medido em graus. Ora, isso nos demonstra que jamais utilizaremos essa relação. Vamos utilizar a relação que envolve o comprimento da circunferência e o raio. Logo, a área desse setor circular será representada, substituindo os dados informados na questão, nessa relação que temos. Então, o comprimento, que foi dado 30 centímetros, vezes o raio, que é 7, sobre 2. Logo aqui, teremos 30 vezes 7, que nos dará 210, e 210 dividido por 2, 105. Vale ressaltar aqui que é centímetros quadrados, ok? Vejamos outras situações. Na situação seguinte, temos aí algo bem contextualizado, onde ele comenta que um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Essa parte corresponde a uma semicircunferência. Você lembra o que é semicircunferência? Semicircunferência é a metade de uma circunferência, ok? E pode ser também encarado como um setor circular, porque é uma parte desse nosso círculo, dessa nossa circunferência, ok? Então ele diz, ou seja, ao setor circular de ângulo 180 graus. O diâmetro da cisterna é de 3 metros. Conforme constatou o fazendeiro, sabendo-se que o custo de construção dessa tampa é de R$100 por metro quadrado, qual o valor gasto? Bem, nós precisamos primeiramente compreender aí a área desse setor circular, a área que será constituída por essa tampa dessa caixa, dessa cisterna. Depois que nós encontrarmos a área, é que vamos assim utilizar aqueles R$100 correspondente ao valor de 1 metro quadrado para assim podermos saber o quanto gastaremos na tampa da cisterna como um total, ok? Então, vamos para os cálculos. Bem, utilizaremos a relação alfa vezes π
vezes r ao quadrado. Lembrando que alfa é o ângulo. Nesse caso, nós não utilizaremos o L, em virtude de que nós não temos aí o comprimento da circunferência. Ora, quem seria o nosso alfa? No caso, foi informado no problema que ele corresponde a 180 graus. Então, nós temos 180, o π nesse caso. Veja que ele não disse aqui em momento algum que o π seria apenas 3 ou 3,1. Por isso, substituímos o valor de π como sendo 3,14 o valor dele aproximado. Vezes 1,5 ao quadrado. Nossa, de onde saiu esse 1,5? Por que 1,5 aqui ao quadrado? O 1,5 é o valor do raio, tendo em vista que ele nos disse lá na questão que o diâmetro era de 3. Se o diâmetro é de 3 metros, o raio, que é a metade, vinha a ser 1,5. Ora, logo em seguida, vamos multiplicar esse 1,5 ao quadrado por ele mesmo, que dará 2,25, e esse 2,25 vezes 180 vezes 3,14, o que nos dará 7,065, e que dividido por 2, nós chegaremos ao resultado de 3,53 metros quadrados. Observe, o que nós acabamos de encontrar foi apenas a área dessa tampa da cisterna. O nosso principal objetivo na questão, tendo em vista que foi dado o valor de 1 metro quadrado, é saber o quanto gastaremos, qual será o custo para nós construirmos essa tampa da cisterna. Sendo que o metro quadrado custa R$100, assim chegaremos a multiplicar esse 100 por 3,53, que é a área dessa tampa. Como o custo foi de R$100, 100 vezes 3,53, teremos aí um custo dessa construção de R$353, ok? Então, veja que não é tão complicado como se pode imaginar. Apenas observando os dados da questão, substituiremos e assim chegaremos no resultado. Para você que vai fazer o Enem e que talvez esteja aí perguntando, será que esse assunto cai no Enem? Tem a possibilidade de cair no Enem? Vejamos então. Em 2015, numa das questões que foram abordadas no Enem sobre esse assunto, dizia-se que o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina e que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. Então, observe que ele já traz a figura aqui, certo? Para você observar, e ele mostra que nessa figura há 3 setores circulares, todos idênticos, com ângulo de 60 graus. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões de 50 metros por 24, ou seja, comprimento igual a 50 e largura 24 metros, ou vice-versa. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina, que tem esse formato de setor circular, seja menor que a ocupada pela piscina já existente, que é do formato retangular. Considere 3 como aproximação para π. Então veja que agora ele já está trazendo aí um valor para ser adotado como π, ok? Então fique atento com relação a isso. O maior valor possível para o raio, para R, em metros, deverá ser de quanto? A primeira coisa que nós devemos compreender nessa questão é que ele já traz uma condição em que a área da nova piscina deve ser menor do que a piscina já apresentada. A piscina apresentada é de um formato retangular, de dimensões 50 por 24. E a piscina, que tem um formato de setor circular, ela tem 3 setores circulares de ângulo 60 graus e que, no caso aí, não se sabe aí do raio. Então a condição é de ser menor. Ora, como são 3 setores, nós vamos ter 3 vezes o ângulo, vezes o π, que é 3, e o raio ao quadrado que vamos descobrir sobre 360. Isso tem que ser menor do que 50 vezes 24.
Multiplicando 60 vezes 3 vezes o raio, teremos 540r² sobre 360. E 50 vezes 24 é 1.200. Logo, multiplicando esse 360 por 1.200, teremos 432.000. Dividindo por 540, chegaremos a 800. E o r, que será a raiz de 800, nos dará menor do que 28,28. Ou seja, o nosso raio tem que ser menor do que 28,28. E o valor mais próximo disso é a letra B, 28. Ficou claro para você? Então, nós queremos aqui agradecer a todos que puderam participar, assistir a nossa aula e não deixe de visitar a plataforma Eduque para assim rever os vídeos, as aulas anteriores e inclusive essa nossa aula para tornar mais claro e construtivo o seu processo de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima!